Olá, este é mais um episódio do quadro Marxismo Vivo e hoje vamos conversar sobre a redução da jornada de trabalho, um assunto que acompanha os trabalhadores desde o surgimento do proletariado fabril no final do século XVIII, passando pela primeira Revolução Industrial e persistindo até os dias de hoje. Atualmente, em plena revolução técnico-científica ou informacional, o tema volta à tona com força, suscitando debates em todos os espaços, inclusive na mídia tradicional. Um exemplo é a campanha pelo fim da escala 6x1, na qual os empregados trabalham 6 dias na semana para folgar apenas um. Os trabalhadores reivindicam, e com razão, uma vida além do trabalho. Mas qual é exatamente o problema? O Karl Marx, filósofo alemão que estudou em profundidade os modos de produção ao longo da história, dedicou particular atenção à jornada de trabalho para entender o funcionamento do sistema capitalista. Esse sistema é baseado na propriedade privada dos meios de produção, na busca incessante pelo lucro, na exploração predatória da natureza e na exploração do trabalho assalariado. Uma característica essencial do capitalismo é a produção de mercadorias. Nos modos de produção anteriores, o ser humano produzia para suprir suas necessidades e vendia apenas o que era excedente. No capitalismo, a mercadoria possui valor de uso e valor de troca, sendo esse último determinado pela quantidade de trabalho empregada em sua produção. No sistema capitalista, os meios de produção, as fábricas, máquinas, equipamentos, eles pertencem a uma minoria, é a burguesia. Já a maioria da população, que não possui esses meios, sobrevive vendendo sua força de trabalho. Os trabalhadores vendem sua força de trabalho ao capitalista em troca de um salário e mediante um contrato. Marx explica essa relação em seu livro Salário, Preço e Lucro, onde ele afirma: o que o operário vende não é diretamente o seu trabalho, mas a sua força de trabalho, cedendo temporariamente ao capitalista o direito de dispor sobre ela. A força de trabalho, diferente das demais mercadorias, cria um valor novo, acrescentando ao capitalista um valor maior do que o seu próprio custo. No primeiro volume de O Capital, Marx analisa os dois componentes da mercadoria força de trabalho. O primeiro é o tempo socialmente necessário, ou seja, o tempo que uma sociedade leva para produzir um bem ou serviço sob determinadas condições. Esse tempo corresponde ao valor que o trabalhador recebe como salário, suficiente apenas para sua manutenção e reprodução. O segundo componente é o tempo de trabalho que excede a esse trabalho necessário. É o trabalho não remunerado, cuja produção é apropriada pelo capitalista. Esse excedente é chamado por Marx de mais-valia. Aí está a origem da riqueza da burguesia. Quando essa mais-valia é extraída por meio da ampliação da jornada de trabalho, Marx vai chamá-la de mais-valia absoluta. Isso gera um conflito, claro. O capitalista busca aumentar a jornada para extrair mais-valia, enquanto o trabalhador luta para reduzi-la, buscando mais tempo livre e menos exploração. É o que Marx chama de luta de classes. É fundamental lembrar que a luta pela redução da jornada de trabalho deve ser sem redução do salário. E Marx também descreve um segundo tipo de mais-valia, a mais-valia relativa. Ela ocorre quando a exploração do trabalhador aumenta sem ampliação da jornada, mas sim pelo aumento da produtividade, geralmente por meio da modernização tecnológica e mudanças na organização do trabalho. Com o avanço tecnológico, o tempo de trabalho necessário para pagar o salário dos trabalhadores tem diminuído, enquanto o tempo excedente, aquele que gera mais-valia para o capitalista, tem aumentado. Isso se deve principalmente à incorporação de novas tecnologias nos processos produtivos e à produção em escala, que reduz o custo dos bens consumidos pelos trabalhadores. A luta pela redução da jornada de trabalho é uma bandeira fundamental para os trabalhadores em escala global, pois a tecnologia permite, hoje, produzir mais, em menos tempo e com menos esforço humano. Reduzir a jornada sem redução salarial significa democratizar os benefícios do progresso tecnológico, garantindo que os trabalhadores também possam usufruir desses avanços. E, historicamente, momentos de grandes transformações tecnológicas trouxeram conquistas trabalhistas. Um exemplo claro foi a adoção do modelo fordista de produção, no início do século XX,
que levou a avanços na legislação trabalhista, incluindo a redução da jornada de trabalho. Para que a luta pela redução da jornada seja vitoriosa, é essencial um amplo trabalho de mobilização dos trabalhadores, unidade de ação do movimento sindical e construção de alianças na sociedade. Esses fatores, combinados, podem criar a correlação de forças necessária para aprovar essa medida no parlamento e garantir avanços para a classe trabalhadora. E sobre isso, o Marx já alertava. Olha o que ele diz. Pelo que concerne à limitação da jornada de trabalho, tanto na Inglaterra como em outros países, nunca foi ela regulamentada, senão por intervenção legislativa. E sem a constante pressão do operário agindo por fora, nunca essa intervenção se daria. Isso aí está na obra de Marx, Salário, Preço e Lucro, nas editoras Alfa Ômega. Então, a luta continua. Se você chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse vídeo. Comenta aqui embaixo o que acha sobre a redução da jornada de trabalho. E participe dessa mobilização, apoie a luta pelo fim da escala 6x1 e torne-se membro do canal para fortalecer o nosso conteúdo. Até a próxima!